Olá, saudação a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de resumo. Vamos estudar um pouco sobre como elaborar um bom resumo. Vamos ver as partes que constituem um resumo, qual que é o objetivo do resumo, como que eu elaboro um bom resumo obedecendo o gênero textual ao qual eu estou resumindo, e vamos compreender também de que maneira o resumo pode nos auxiliar nos nossos estudos, na compreensão de outras ideias, enfim, vamos compreender como que o resumo pode nos auxiliar no nosso processo de aprendizado e no nosso dia a dia. Tudo bem? A partir de agora eu vou compartilhar uma tela com vocês. A minha imagem vai ficar um pouco menor no canto, mas continuaremos discutindo sobre o tema e convido todos vocês a virem comigo. Vamos lá? Então vamos lá. Resumo. Primeiro vamos pensar um pouco sobre o significado da palavra resumo. O que é resumo? Resumo, de modo geral, significa abreviar, sintetizar, condensar, reduzir. Então, no resumo, no processo de construção de um texto, eu faço o caminho de construção amplo. Então, vou pensar no texto na sua estrutura como um todo, na sua introdução, no desenvolvimento, na conclusão do meu texto. Eu vou pensar no gênero textual ao qual eu estou utilizando para poder desenvolver a minha ideia. Eu vou pensar nos elementos que eu vou acrescentar dentro da minha escrita. Enfim, eu estou pensando no texto de modo amplo. Quando eu falo em resumo, eu vou fazer o pensamento ou a proposta de produção contrária. Eu vou partir do macro, que é o texto amplo, e vou para o micro. Eu vou abreviar, eu vou sintetizar, eu vou condensar, eu vou retirar desse texto macro informações que são importantes para a minha compreensão do todo. Então, nós também podemos notar que os resumos, eles acompanham, o resumo ele acompanha o nosso cotidiano. Nós temos o resumo, por exemplo, na contracapa de um livro, com a intenção de despertar o nosso desejo para a leitura daquele livro, e o resumo também é uma ferramenta muito útil para os nossos estudos. Então, quando eu falo em resumo, eu estou falando em ideias essenciais de um outro texto. O resumo, ele é um texto de um outro texto. Então, o resumo ele é uma releitura de uma ideia primária, de uma ideia principal, de uma primeira ideia. E resumir, então, um exercício que vai exigir a minha capacidade de sintetizar e a minha capacidade de ser objetivo, sem retirar do texto principal, do texto macro, as ideias, sem deixar de lado as ideias principais, porque o objetivo do meu resumo é fazer com que eu compreenda a ideia geral desse texto principal, desse primeiro texto. Então, o ato de resumir vai exigir uma capacidade de sintetização e uma capacidade de objetividade altas. Vamos ver uma sequência para a gente poder desenvolver um bom resumo. Essa é a sequência. Notem que tem algumas palavras que elas estão em negrito, estão destacadas, são palavras que são importantíssimas para essa etapa do nosso estudo, ok? Então, quando eu falo na sequência de um bom resumo, a primeira coisa que eu vou fazer uma primeira leitura atenta. Uma primeira leitura, não farei uma única leitura, mas essa primeira leitura ela tem que ser atenta, e nessa leitura eu vou assinalar as ideias as ideias que forem principais, as ideias significativas. Então, a primeira leitura eu vou retirar as ideias principais. Nessa primeira leitura, eu também vou identificar o gênero a que pertence o texto que eu vou resumir. Se esse texto é uma narrativa, se é um texto opinativo, se é uma receita, um discurso político, enfim. Porque dependendo do discurso, eu vou me utilizar de alguns elementos específicos também. O que eu vou fazer também nessa etapa, nesse momento da sequência? Depois que eu estou dentro do meu processo de leitura, eu estou identificando as ideias principais, eu já identifiquei o gênero que pertence a esse texto. Um dos meus grandes propósitos nesse momento também é identificar a ideia principal. Porque nós teremos uma ideia principal e teremos um conjunto de argumentos e de outras ideias que vão costurar e sustentar essa ideia principal, construindo então um texto como um todo coerente e coeso, tá? Aí depois que eu identifico a ideia principal, eu vou identificar a organização, ou seja, as articulações e o movimento do texto. Como que a ideia principal se organiza com as outras ideias? Então, depois de conseguir identificar as ideias principais, o que eu vou fazer? Eu vou identificar as ideias secundárias.
E essas ideias secundárias, eu posso, por exemplo, agrupá-las em subconjuntos de acordo com a ligação com os temas, ou de acordo com a ligação com as ideias que estiverem sendo desenvolvidas no meu texto principal, que eu estou resumindo. Eu também vou identificar os principais recursos utilizados. Eu preciso identificar nessa primeira leitura atenta se o autor do texto ele se utilizou de exemplos, de comparações, de outras vozes que ajudam a entender o texto, que nós chamamos também de argumentação. Quais as argumentações e quais as formas de argumentação que o autor ele se utilizou para poder escrever o texto? É muito importante isso para mim, para o entendimento como um todo e para eu entender dentro dessas partes, dentro desses argumentos, o que vai ter de ideia principal para poder trazer para o meu resumo e o que vai ser desnecessário nessa etapa, ok? E aí então eu vou esquematizar o resultado desse processamento, tá? E aí depois de esquematizar o resultado eu vou então redigir o meu texto. Eu especificamente para produzir os meus resumos, eu utilizo um método que eu divido em duas etapas, tá? As duas etapas são, a primeira etapa é o preparo e a segunda etapa é a elaboração, ok? E aí então eu vou compartilhar com vocês esse meu método e espero que possa ajudá-los também. Então, na primeira parte do meu método, que é a ideia do preparo, o que eu faço? Eu faço uma leitura atenta, ok? Para poder entender esse sentido geral do texto. E aí também nesse processo de leitura eu já vou identificando as palavras desconhecidas. Identifico as palavras desconhecidas e já vou procurando no dicionário. Então, nesse tempo, nesse primeiro momento que eu estou fazendo uma leitura atenta, para poder identificar as ideias gerais, para poder identificar as ideias secundárias, eu também vou dialogando com esse texto, trazendo algumas informações extras que vão me ajudar a compreender o texto, e não informações extras que eu vou acrescentar, ok? E aí, então, eu sublinho as ideias principais de cada parágrafo ou partes do texto, e então eu vou pensar em organizar essas ideias dentro de um esquema, ok? Notem que nesse primeiro momento, o preparo, essas etapas aqui, elas acontecem quase que simultaneamente. Então, nessa leitura atenta que eu estou fazendo para entender o sentido geral, eu já vou identificando algumas palavras desconhecidas e, ao mesmo tempo, eu já vou sublinhando essas ideias principais, ok? Quando eu consigo sair dessa etapa, então, eu organizo essas ideias em um esquema. Eu, geralmente, utilizo tópicos. Eu vou organizando as ideias, eu vou organizando, elaborando o meu quadro esquemático por tópicos, seguindo a estrutura do texto que eu estou lendo, a estrutura do texto que eu estou resumindo. E aí, depois, então, no ato da elaboração, o que eu faço? Eu vou redefinir apenas as ideias principais, então eu sublinhei as ideias ali, aquelas ideias que foram sublinhadas do texto principal, eu vou redefini-las pensando na coerência e na coesão e pensando no que é importante para mim naquele momento, ok? Eu vou seguir a ordem das ideias apresentadas no texto original e não se esqueça, galera, nós precisamos utilizar uma linguagem simples e direta, tá? Uma linguagem coloquial. Por quê? Qual que é o objetivo do meu resumo? O objetivo do meu resumo é me ajudar no processo de compreensão do texto, é me ajudar no processo de compreensão da ideia a qual eu estou em contato naquele momento. Então, se o resumo ele vem para me ajudar, então eu preciso que ele seja produzido em uma linguagem simples, tá? Numa linguagem coloquial, numa linguagem que me apoie, numa linguagem que seja clara. E aí, então, eu vou verificar se todas as partes estão bem encadeadas. Por quê? Porque é muito importante que no resumo eu garanta também a coerência e a coesão textual. Não adianta eu retirar as ideias principais do texto e organizá-las de um modo desorganizado a ponto de me perder. A gente tem que, por isso que eu tô compartilhando esse método que eu utilizo, tá? De preparo e elaboração, porque a partir desse método a gente consegue organizar as ideias de modo que a gente não perde o fio da meada, o que é muito importante pra gente. Gente, então, depois que eu segui as ordens das ideias apresentadas no texto, já pensei em me utilizar de uma linguagem simples e direta, já verifiquei se todas as partes estão bem encadeadas. O que eu preciso pensar também, gente? O que eu não posso fazer, tá? Eu não posso acrescentar informação. Lembra do dicionário das palavras desconhecidas? Eu li, eu vi uma palavra desconhecida, eu vou buscar no dicionário o significado dessa palavra para que eu consiga compreender a ideia do texto. Eu não vou trazer informações extras. Não vou fazer comentários pessoais, porque senão é um texto argumentativo. É um resumo. E não copiar textualmente o que for sublinhado. Isso é plágio. Resumo não é plágio. Resumo é um texto auxiliar, ok? Depois disso é importante o quê? É importante reler o que foi escrito, ok?
Por quê? Nesse processo de releitura, eu vou verificar a minha pontuação, a construção das frases, tá? Eu vou verificar a minha ortografia, ver se alguma palavra foi escrita de modo não condizente com aquele gênero, enfim, né? Com o meu resumo. E se eu tô levando. E outra coisa, gente, vamos levar em consideração que resumo irei abreviar. Então, o tamanho do meu resumo, ele tem que ser menor que o tamanho do meu texto, porque eu estou condensando, eu estou retirando as ideias principais desse texto. Ok? E aí, então, depois que eu construí a sequência tipológica do meu resumo, e aí depois a sequência das ideias, a partir dos tópicos, e aí eu fui para uma primeira construção do meu resumo. Eu faço a leitura do resumo, eu volto para fazer mais uma leitura do texto. Porque a partir da leitura desse resumo, quando eu voltar para o texto novamente, eu já terei um olhar mais clínico e mais claro para poder mergulhar em outras ideias que naquele primeiro momento não foram significativas para mim, para o meu processo de leitura. Então, o resumo ele vai nos auxiliar nesse ponto. Então, a gente chega à conclusão do quê? De que resumos são ferramentas úteis ao estudo e à memorização de textos escritos. Além disso, nós também utilizamos o resumo, por exemplo, num texto oral. Eu vou participar de um seminário. E aí o que eu faço? Durante o ato da fala, quando o seminarista está expondo as ideias dele, eu vou construindo, eu vou retirando da fala dele algumas ideias que eu julgo principais e vou construindo em tópicos, utilizando o mesmo método de tópicos. E aí depois no final, então, eu consigo construir um texto. E esse texto ele vai ser o quê? Ele vai ser uma versão resumida da palestra. Então, notem que o resumo ele está para além do texto escrito, ok? Eu posso me utilizar do resumo também em outras situações de comunicação onde a oralidade ela esteja presente. Tudo bem? Então, a partir de agora, nós temos aqui um conjunto de ferramentas importantíssimas para nos ajudar no processo de construção de resumo. Nas próximas sequências dos nossos estudos, a gente vai trabalhar com a parte prática do resumo. Então, atentem-se a essa aula, prestem atenção nos mínimos detalhes, preocupem-se sempre com um olhar atento, com a leitura atenta. Pensem sempre nisso, tá? Quando a gente for para a leitura dos nossos textos, o importante é que nós entremos no texto com um olhar atento, tá? Uma leitura calma, uma leitura focada. Tudo bem? Então, essa foi mais uma aula sobre resumo. Espero que tenha ajudado bastante. Lembrem-se, qualquer dúvida, retomem o contato com a gente está em contato o tempo todo. Estamos em contato via as nossas lives, as nossas aulas online. Estamos em contato pelas nossas videoaulas. Estamos em contato via a plataforma do Positivo On, pelas redes sociais. Então, galerinha, não fiquem com dúvidas, ok? No outro momento, nós vamos trabalhar, então, exercitando as partes dos estudos de resumo que nós fizemos agora. Então, eu espero vocês no nosso próximo momento. Muito obrigado pela atenção, grato a todos e tchau, tchau!